Tem horas que nós parecemos um filhote de águia. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre motivação. Esse foi o tema da minha pergunta de domingo, quando eu queria saber se você se motiva para segunda-feira ou se você se abate só de ver o rosto do Faustão na televisão. Muita gente respondeu que não se motiva. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Agora, o que nós temos a ver com o filhote de águia? Eu vou te explicar essa comparação agora. Um filhote, quando nasce, ele depende 100% da sua mãe. Ele permanece no ninho o tempo todo, enquanto ela sai para caçar. Quando ela retorna da caça e traz uma presa, ela divide em pedaços e distribui para cada um dos filhotes, que fica sempre ali esperando por comida. Quando ela permanece no ninho, eles se aconchegam com ela, e ali eles passam um bom tempo. Essa rotina se repete por muitas semanas. Passa-se um tempo e esse filhote cresce, e chega a hora dele alçar voo. A mãe fica ali sempre à beira do ninho, sempre próximo dele, cada vez mais encorajando, para que ele dê o primeiro salto, para que ele dê o grande salto da vida dele. Mas é uma tarefa muito difícil. Se você procurar por vídeos, você vai ver o que eu estou falando. É muito difícil para ele querer sair daquela realidade que ele estava acostumado, um ninho, um aconchego, a mãe trazendo o alimento. E agora ele se vê na situação de assumir a própria vida, assumir o próprio voo. E ele se debate, mas a mãe está o tempo todo ali, encorajando para que ele dê o salto. Até que chega um determinado momento que ele se arrisca, ele cria coragem e salta. A mãe acompanha esse voo para saber como é que ele vai se portar nesse voo. E ele consegue, e aí ele descobre a verdadeira liberdade de quem ele nasceu para ser, um filhote de águia se tornando uma águia. E a águia é uma das aves mais poderosas desse planeta, com uma capacidade de visão a longa distância, uma das mais rápidas no voo e na caça. No caso da águia, é preciso que haja um estímulo externo, é preciso que a sua mãe o encoraje a saltar do ninho. E no nosso caso, será que nós precisamos mesmo de que alguém nos motive a fazer alguma coisa? Não deveria ser assim. Nós estamos mal acostumados em sempre buscar a validação de alguém para tomar uma decisão na vida. Não que isso não seja importante, mas deixar apenas a aprovação de alguém como um critério de decisão é um erro. Nós já nascemos com todos os recursos que nós precisamos para gerar as mudanças da nossa vida. Nós já sabemos voar como a águia. Nós temos uma capacidade de automotivação, de usar a intuição para tomar decisões, de usar os nossos modelos de mundo, a nossa percepção própria para realizar as coisas da vida. Mas nós insistimos em querer que alguém nos estimule para só depois agir e tomar as decisões da vida. Nós nos acomodamos com as galinhas, enquanto nós poderíamos estar voando com as águias. A águia nasceu para voar e cumprir um papel na cadeia alimentar. Depois que ela descobre o voo, ela encontra um sentido e uma missão na vida. Nós podemos fazer da mesma forma, nos lançar para a vida, nos lançar para o outro, doar a nossa vida ao outro, e assim nós encontramos a nossa identidade. Nós encontramos a nossa essência e verdadeiramente descobrimos um papel para exercer nesse mundo. Esse deve ser o guia da nossa motivação, do nosso motivo para a ação. É o motivo que nós encontramos internamente que nos leva a agir e resultar algum benefício a outra pessoa. Você percebe os estímulos externos e internamente descobre a vontade de agir e se motivar. Percebe só, a águia só conseguiu dar o salto em função de 2 motivos. O primeiro deles foi ter um modelo de excelência. Ele observou ao longo de toda a sua vida como a sua mãe agia, como ela fazia para voar, como ela fazia para caçar, como ela fazia para distribuir os alimentos aos filhos, como ela fazia para cuidar do ninho. Enfim, ele teve um modelo de excelência. E a partir de tanta observação, de tanto tempo observando e aprendendo, ele foi conduzido ao segundo motivo, que é a coragem. A águia, quando percebeu a necessidade de alçar o voo, encontrou em si confiança. Depois de saber que ele tinha um modelo aprendido. E ele deu o salto, ele se arriscou
por meio da coragem. A coragem foi a força necessária para que ele desse o primeiro passo, somente o primeiro passo. A partir do momento em que ele estava no ar, sentindo o vento, ele sabia que já sabia voar. Ele sabia reproduzir tudo aquilo que o modelo de excelência tinha ensinado a ele. E aí ele se descobriu e descobriu a razão de viver. Agora eu quero te provocar. Você já escolheu os seus modelos de excelência? Você tem observado algumas pessoas e aprendido com elas como elas conseguem os resultados que elas conseguem na vida? Como elas fazem? Em que elas acreditam? Como é que elas conseguem acessar uma identidade forte para ir lá e fazer o resultado? E do outro lado, você tem tido coragem para dar o primeiro passo e descobrir-se e descobrir a sua identidade? Ou você tem esperado alguém te estimular para só aí você agir na sua vida? Salve esse vídeo para você rever mais vezes. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. E deixa aqui um comentário, eu quero muito saber o que tem sido os seus desafios, quem sabe eu posso te ajudar ainda mais. E nos vemos num próximo vídeo. Até lá!